Salve Maria pessoal, estamos começando hoje, inaugurando hoje o nosso podcast, o Catholic Cast. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né, trazendo conteúdo, informação e tenha certeza muita catequese. Gostaria de agradecer primeiramente a Imaculada Paramentos, que está nos ajudando a realizar esse sonho de termos o nosso próprio podcast para trazermos convidados que para nós é especial e que tem apostolados de grande relevância. Hoje estaremos recebendo aqui o Monsenhor Jonas dos Santos Lisboa, que exerce seu ministério aqui na Arquidiocese de São Paulo, ordenado sacerdote a 12 de setembro de 1976 na Catedral da Basílica Menor do Santíssimo Salvador em Campos dos Goytacazes. Ele foi ordenado por Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio de Castro Maier e recebeu o Monsenhorato, título de capelão de Sua Santidade, do Santo Padre Papa Francisco, na data de 17 de março de 2020, a pedido de Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Rifan, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Padre Jonas, Monsenhor Jonas, é uma grande alegria ter o senhor aqui, né? O senhor que, né, tem um apostolado incrível aqui na Arquidiocese de São Paulo, tem uma história belíssima como padre, como sacerdote, né, sendo ordenado, né, por dos dois lados, né, um bispo que foi bem polêmico, né, considerado pelos tradicionalistas como um grande leão, né, talvez exagerado um pouco demais, né, porque Dom Antônio era um bispo que era muito obediente ao Papa, muito fiel ao Santo Padre, e também às vezes adocicado demais por alguns, né. Então o senhor, né, terá essa oportunidade também de falar um pouco do legado, né, de Dom Fernando Rifan, do Dom Antônio de Castro Maier, né, e também do Papa Francisco, também odiado por alguns, amados por outros, né, e que te deu esse título, né, que é muito importante, o capelão de Sua Santidade. Para iniciarmos, né, o senhor tomar a fala, gostaria já de iniciarmos com uma pergunta, né? O senhor, né, que teve a oportunidade, né, de ser ordenado sacerdote, né, num tempo bem difícil, né, na década de 70, onde muitos padres estavam abandonando a batina, né, estavam deixando os seminários, conventos, né, se esvaziando. E o senhor, nesse tempo de tribulação, foi ordenado sacerdote. Explica um pouco para nós, né, o que te levou a querer ser padre, de onde vem esse chamado, né, porque o senhor é hoje o Monsenhor Jonas. Então, minha saudação aqui a você, o Gabriel, e a todos que vão nos ver e ouvir também através dessa plataforma, que certamente fará muito bem. Eu desejo todas as bênçãos de Deus para este apostolado que se inicia aqui. E eu agradeço o convite para que eu pudesse, então, dar início a esse pontapé inicial nesse apostolado tão bonito que você pretende fazer. E nós precisamos disso, né, de um apostolado virtual que atinja muitas pessoas em muitos lugares, e às vezes não só no Brasil, no mundo inteiro. Que Deus abençoe esse apostolado. E agradeço muito esse privilégio de estar aqui, sendo entrevistado por você. Mas falando sobre a minha vocação, quando alguém se apresenta com a vocação, a gente pergunta: como nasceu esse desejo em você de ser padre? Eu digo o seguinte, a minha vocação nasceu comigo. Em que sentido? Eu nunca na minha vida, desde que comecei a pensar e a falar, eu já dizia: eu quero ser padre. Ou seja, desde meu uso da razão, ou até ver mesmo antes um pouco, porque, segundo a história da minha família, eu contava, eu engatinhando, falando, quando via um padre, padre, você é padre, padre, você é padre. E em Santos tinha Ribeira, a cidade onde eu nasci, divisa com o Paraná, fica no Vale do Ribeira, pertencia então à Diocese de Santos, muito distante, mas era assim. Hoje pertence à Diocese de Itapeva.
Então tem um monsenhor Celso. Ele foi lá, eu estava ainda, talvez, muito criancinha, 1 ou 2 anos, naquela cadeirinha altinha que tem uma travinha na frente para a criança não cair. Ele que apontou o dedo para mim e disse: você vai ser padre. Talvez fosse uma profecia, né, que ele estivesse fazendo ali, mas, na verdade, eu não sei quando é que começou, porque desde que eu me entendo por gente, eu nunca pensei em outra coisa na minha vida. Foi um pensamento que foi me perseguindo. A professora perguntava na escola para os alunos: o que é que vocês vão ser? Eu sempre dizia: eu vou ser padre. E quando as pessoas me perguntam: se você não fosse padre, o que o senhor seria? Eu respondo: se eu não fosse padre, eu me tornaria padre. Porque eu não imagino a minha vida fora do ministério sacerdotal. E eu vejo que isto é um dom divino, uma graça de Deus, porque não foi escolha minha. Não fui eu que escolhi, eu quero ser padre. É uma força que vem de dentro. E se eu não fosse padre, eu não entendo como a minha vida seria, e talvez eu até morresse, porque eu estaria frustrando a minha existência. Só me entendo como padre, nesta terra, fazendo outra coisa, eu não me imagino. Então, sempre eu digo que muitas pessoas têm dúvidas sobre a sua vocação, muitas vezes não se encontram por muito tempo. E eu vou dizer que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia infinita, sem nenhum mérito da minha parte, eu fiz agora, 12 de setembro, 45 anos de padre. Eu nunca tive uma crise vocacional. Nem no tempo antes de estudar para padre, para entrar para o seminário, nem depois que fui ordenado padre, até o dia de hoje, eu nunca tive uma crise. Será que é isto que eu quero, que Deus quer de mim? Eu fui com uma certeza total para o sacerdócio. E Deus foi encaminhando as coisas. As escolhas não foram minhas. Até para estudar em Campos, não foi eu que escolhi. Eu fui colocado lá. E quem me colocou foi a mão de Deus. E eu estou aqui em São Paulo também. Acredito que fazendo a vontade de Deus, que não é escolha minha, foi também indicação dos meus superiores. Então, a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente é feliz. Sabe que está no lugar certo. Porque a vontade de Deus a gente vê através da ordem dos superiores. E assim, estou aqui agora, né, para também cumprir uma missão. Muitos seminaristas reclamam das Marias Batinas, né? O senhor, desde pequeno, querendo ser padre, desde a escola, o senhor sofreu com essas Marias Batinas na escola? Aquelas que procuram... Isso. Olha que... Você sabe que o meu problema, que Deus me ajudou muito, foi que, devido à minha vocação precoce, devido ao tempo em que eu vivi, na década de 50 e 60, que eu nasci em 51, vou fazer 70 anos agora, em dezembro. Os seminários eram todos no estilo tradicional e havia o seminário menor. De forma que eu fui com 12 anos para o seminário. E eu nasci numa cidade bem pequena. E todo mundo sabia da minha vocação, porque a cidade é muito pequena. Eu até pergunto assim: qual o tamanho da sua cidade? Da cidade que eu nasci, chama-se Ribeira. Minha família ali, praticamente, politicamente, dominou aquela cidade por muitos anos. E eu digo assim: você conhece o ovo de codorna? Sim, sim. É do tamanho da gema do ovo de codorna, a cidade, para mostrar que tudo, né? Então, eu já descartava qualquer coisa nesse sentido. Eu nunca tive um pensamento contrário à minha vocação
e nem dava guarida a qualquer tentativa. Então, com 12 anos, eu fui para o seminário de Campos, que ficava localizado na cidade, hoje a cidade, antigamente era distrito de Varreçai, bem na divisa com o Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. E o seminário bem rígido, bem fechado. Eu passava pouco tempo fora do seminário, as férias eram bem curtas. Então, minha formação foi toda mesmo ali, dentro do seminário, fui forjado mesmo, no seminário bem tradicional, como era o seminário de Dom Antônio naquele tempo, com superiores também que eram bem rígidos na época. Acho que todo seminário era bem mais severos do que hoje em dia. Então, eu não tive muita dificuldade nesse ponto, né? E, por falar em batina, eu comecei a celebrar, eu comecei a ajudar a missa aos 7 anos de idade. Era uma alegria poder usar aquela batininha. Primeiro foi uma batina tipo assim, religioso, né, com um cordãozinho, depois aquela batina vermelha. E até hoje a batina é a minha segunda pele. E já faz 51 anos que eu uso batina. Para mim, eu não sei o que é não usar batina. Depois eu posso contar umas histórias, se você quiser, sobre a batina, na experiência que eu tive da minha vida. Estamos falando sobre a sua vocação, primeiramente. Uhum. Então, por favor, conte uma história. Sobre a batina, Sim. né? Você sabe que o meu desejo de seminário, eu via os padres de batina, eu me encantava. Tem certas coisas que atraem a gente, né? A liturgia. E eu ansiava mesmo pelo dia que eu fosse receber batina. Para mim seria uma glória. Eu recebi a batina no dia 5 de maio de 1970, dia de São Pio V. Foi Dom Antônio mesmo que fez a cerimônia no seminário menor em Varriçai. Foi quando eu entrei para a filosofia. A gente começava, quando a gente recebia a batina, quando eu entrava para o estudo de filosofia. Bom, as histórias que eu costumo contar são todas favoráveis, porque eu acho que identifica o padre. Não é só a roupa que identifica, evidentemente, nem a roupa que é o velho adágio, não é o hábito que faz o monge. Mas eu acho, pela minha experiência, que ajuda. É um sinal vermelho para as pessoas e para o próprio padre, que não vai fazer certas coisas que a batina vai dizer, pera lá, vai ficar muito mal você agir mal, dar um contra-testemunho com esta roupa. Então, passando pelas ruas, as pessoas pedem a bênção, uns param para pedir para benzer um objeto, para conversar um pouquinho, e alguns até elogiam, puxa, um padre de batina, que é que... Eu até brinco que quando eu fui, isso é brincadeira, né? Não aconteceu isso, eu fui no Jardim Zoológico e uma criança ficou olhando para mim, em vez de ficar olhando para os animais, achou que eu era um animal em extinção, talvez. Né? Mas então, vou contar umas histórias que eu gosto de relatar muito, que eu acho muito emblemáticas até, como que a batina, ela liga no pensamento das pessoas o padre a Deus. Eu não estou dizendo que o padre que não usa batina não seja bom, não sei, que eu seja melhor do que ele porque ele usa batina, não. Tem padres santos, padres muito bons, padres piedosos, padres zelosos que não usam. Então, não é por fato de usar batina que eu vou ser melhor do que os outros. Existe muito padre que não usa, que são melhores que alguns do que usam, né? Mas eu estava uma vez na minha paróquia lá, porque a minha primeira paróquia, aliás, minha primeira paróquia foi em Campos, Rio de Janeiro, é a paróquia Nossa Senhora do Terço. Depois eu fui para as paróquias do interior de Campos, 2 paróquias na periferia. Depois eu fui para São Fidélis. Eu me ordenei em 76, em 80 fui para São Fidélis.
Então eu estava andando num bairro, visitando um bairro, e uma criança gritando, Jesus, Jesus, ô Jesus. Eu falei, será que Jesus está andando para essa rua aqui? Eu olhei para trás, era eu. Eu era Jesus. Quer dizer, uma criança pequena. Não foi pela minha cara, foi pela roupa que eu estava usando. Me chama de Jesus. Jesus, aquela túnica, né? Então, mas não parou aí, não. Nessa mesma cidade, uma vez, eu estava passando em frente ao supermercado e tinha uma menina sentada na soleira da porta. Falou assim para mim, tchau, Deus. Eu falei assim, nossa, eu estou sendo promovido a Jesus, a Deus, né? Mas o que eu quero mostrar é a ligação que a criança inocente, toda criança pequena, vê e liga para... Logo faz a ligação com Deus, o homem de Deus, o padre homem de Deus, homem de oração. E lá as mães, naquela região do norte do estado do Rio de Janeiro, quando passa um padre, a mãe fala para a criança assim, ó papai do céu ali. E a criança mesmo fala, ó papai do céu, ó papai do céu. Chama o padre de papai do céu, né? Um costume que tem. Mas, contando mais histórias ainda, passando ali pela Praça João Mendes, uma criança perguntou para a mãe, mãe, aquele que é Jesus, aquilo, sabe, me emociona. Eu disse, meu Deus do céu, olha a minha responsabilidade. Eu ser identificado com Jesus. Mas não pare não, viu? Tem mais coisa ainda. Mais história. Eu estava no metrô, uma criança estava voltada para mim, eu estava de um lado, a criança de outro, as crianças talvez de uns 4 anos, mais ou menos isso. Eu não tenho uma facilidade de calcular a idade, mas acredito que seja 4 anos. A mãe estava de costa para mim e voltada para a criança. A criança falou assim, mãe, eu estou vendo Deus. Aí a mãe falou assim, onde está vendo Deus? Olha ali. A mãe voltou e falou assim, não, meu filho, aquilo não é Deus, aquilo é o servo de Deus. Eu fico imaginando, então, como a batina faz bem. Você olhando a batina. Eu não estou aqui repreendendo, nem dizendo para os pais que não usam para usar. Estou falando da experiência minha, que eu amo a minha batina, gosto da batina. Não me atrapalha em nada. Nem vou dizer as vantagens materiais que eu já tive por causa disso, porque posso até fazer uma referência, mas eu me lembro como de uma vez nós fomos a uma primeira missa de um dos nossos padres, que foi celebrar em Curitiba, e os nossos seminaristas e padres, todos de batina, e estava no Jardim Botânico. Uma criança falou assim, mãe, olha a porção de Jesus ali. Uma porção de Jesus. A Sagrada Escritura fala que é dos lábios das crianças que vem o louvor perfeito. A inocência da criança. Não foi adultos. Quer dizer, eu me lembro uma vez, falar, agora eu vou passar para adulto, uma pessoa bem de idade. Como essa pessoa de idade também foi na mesma linha de pensamento das crianças. Um senhor já bem de idade beijou a minha mão e tomou a bênção. Um rapaz do lado falou assim, mas como é que pode? Eu era padre novo. Eu tinha meus 20 e poucos anos. São coisas que ficam gravadas, né, na mente da gente. Um rapaz falou assim, mas como é que pode? O senhor, um velho, já cabeça branca, beijar a mão de uma criança? E eu falei assim, eu não estou beijando a mão de uma criança. Ele tem mais de 2000 anos. É a mesma coisa. Relaciona. Né? É interessante que o direito canônico, ele diz que o
padre e o religioso deve usar uma roupa que distinga dos comuns dos fiéis. Se identifique. Não é que seja batina. Pode ser, ou a veste talar, como diz, ou então, vamos supor, o clergyman, qualquer outra coisa que venha identificar. Porque, como diz nosso Senhor, a gente acende uma luz para colocar no alto, para iluminar, e não debaixo da mesa ou debaixo da cama. Então a batina acho que coloca para que as pessoas vejam, é um padre, e vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, eu acho que tem muitos padres que fazem um apostolado muito bom, sem batina, mas para mim, talvez pela minha fraqueza, pelos meus limites, a batina supre de alguma forma as minhas fragilidades e me leva a pensar realmente da minha consagração a Deus. Eu não sinto o peso da batina. Eu sinto mal se eu estiver sem ela. Tá bom? Perfeito, padre. O padre, o senhor falou, né, de que foi para o seminário Dom Antônio de Castro Maier. E, assim, como eu disse anteriormente, por alguns, né, os tradicionalistas, né, eles tratam Dom Antônio como se fosse um bispo muito severo, no sentido, talvez, ruim da severidade, né? E, por exemplo, às vezes eu olho, por exemplo, os pronunciamentos de Dom Fernando Rifan, às vezes eu sinto que ele adocica um pouco. O senhor que conviveu com Dom Antônio, quais são as suas lembranças do apostolado, do episcopado, né, de Dom Antônio de Castro Maier? Olha, muito pouca gente conhece Dom Antônio. Então, eu convivi com ele por muitos anos, porque desde que eu entrei para o seminário, em 64, ano 64, então já tinha comunicação com ele, ele ia sempre ao seminário, era distante um pouco da sede da Diocese de Campos, mas depois, quando nós fomos fazer filosofia e teologia, nós tivemos um convívio maior com ele, e porque algumas aulas nossas eram dadas na casa dele, nós chamávamos de Palácio Episcopal. E muitas vezes a gente conversava com ele. Agora, ele foi meu professor. Foi professor de História da Igreja, foi professor de História da Filosofia, foi professor de Economia Política. Ele entendia de tudo. Era um crânio. Ele tinha uma inteligência acima do normal. E conhecimentos também, estudos. Ele é muito estudioso. Era um poço de sabedoria. Ele dava uma segurança muito grande para a gente. Agora, ele era um bispo sério, realmente, né? Cada um tem um temperamento. Você não pode comparar santo com santo. Cada santo tem uma característica. São João Bosco é totalmente diferente de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino é diferente do bom ladrão. Né? Cada um é santo do seu jeito, segundo a vocação que Deus deu. E os bispos são diferentes, os padres são diferentes. Cada padre tem um jeito. Os próprios evangelistas se distinguem por diferenças, né? O estilo é diferente. São Mateus é diferente de São Lucas, diferente de São João. Você vai ver o estilo completamente. A epístola de São Pedro é totalmente diferente da epístola de São Paulo, né? Principalmente pelo estilo, pela forma literária, né? Como escreve. Então, Dom Antônio, ele era um pouquinho assim reservado, mas na intimidade ele era muito alegre. E não era assim um bispo rigoroso que a gente tivesse medo dele. Pelo contrário, a gente sentia nele um pai. Agora, o que eu quero destacar em Dom Antônio, que as pessoas não conhecem, é que ele governou uma diocese que
tinha os dois tipos de clero. O clero mais tradicional, dos padres que usavam batina, e o clero, vamos dizer, mais liberal, daqueles que já rezavam a missa em língua vernácula, e depois veio a missa do chamado Novus Ordo Missa de Paulo VI. Quando chegou o Novus Ordo Missa de Paulo VI, ele mandou missal para todos os padres e não disse rezem ou deixem de rezar. Deixou a critério de cada um. E muitos dos padres de diocese adotaram a missa nova, chamada, né, hoje é a missa na forma atual, porque antigamente tinha a forma ordinária, extraordinária, segundo a nomenclatura de Bento XVI, mas hoje a missa é da forma antiga e a missa da forma nova, a missa na forma atual. E Dom Antônio acolhia padres na diocese que celebravam só na missa na forma nova, na forma atual. Ele nomeou vários padres para a diocese dele, não só os padres da missa antiga, na forma antiga. Também nomeou padres, vários outros, inclusive um deles chegou a ser bispo, que Dom Roberto Gomes Guimarães, que foi um dos sucessores de Dom Antônio. Ele só celebrava a missa. E Dom Antônio visitava essas paróquias. E Dom Antônio chegou a nomear, por exemplo, ministro da Eucaristia para alguma paróquia onde o padre pedia ministro da Eucaristia e as pessoas não pensam que, às vezes, Dom Antônio seria contra isso, senão ele não nomearia. E nós fazíamos reuniões do clero com os padres das duas correntes, né? Tinham lá os padres de ordem religiosa, como, por exemplo, os redentoristas, é um santuário lá de Campos muito famoso, muito antigo. Tinha os salesianos, e todos eles adotaram a missa, a liturgia do Concílio Vaticano II, é evidente que foi feito depois por Paulo VI, mas chama-se a liturgia do Vaticano II. De forma que ele adotou na diocese, até no início do concílio, quando houve a primeira reforma, adotou na catedral, assim, eu assisti missa antiga, né, a missa na forma antiga, mas em parte em português, aquela coisa toda. E ainda, Dom Antônio escreveu 2 cartas pastorais de aplicação do Concílio Vaticano II. 2 cartas pastorais sobre o Concílio Vaticano II. E quando a gente assina um documento, a gente aprova aquele documento. Dom Antônio, ele assinou todos os documentos do Concílio Vaticano II, todos. Ou seja, se você assina, você está endossando. Antigamente era placet, não placet, ou placet iuxta modum. Os padres dos concílios diziam, agrada ou não agrada, ou agrada de algum jeito. Né? É mais ou menos. Então, é difícil a gente falar. Dom Antônio foi um bispo que combateu o Concílio Vaticano II. Dom Antônio foi um bispo que combateu, vamos chamar de missa nova. A gente convivia na diocese. Ele ia celebrar nas paróquias, ele sempre celebrou na forma antiga, mas ia celebrar nessas paróquias da missa. Ele nomeava padres. Então, às vezes as pessoas têm... Não, esse negócio da missa nova é eretizante. Teria vários casos para contar, né? Uma vez aqui, eu estou até ajudando o padre ali da igreja de Santa Generosa, onde trabalhou o Monsenhor, era cônego, Monsenhor Paini. Monsenhor Paini era sobrinho de Dom Antônio Castro Maia. Ele ficou até agora, morreu há pouco tempo, ano passado, ou esse ano, não sei. E um dia o Dom Antônio veio, se hospedava com o sobrinho dele, e o motorista que veio trazer Dom Antônio lá de Campos,
Assisti uma missa do sobrinho, do cônego Paine, era cônego Paine, e depois Dom Antônio celebrou na forma antiga. Aí o motorista falou assim, era muito amigo meu esse motorista, eu agora assisti uma missa verdadeiramente católica. Aí Dom Antônio não fala assim não, porque outra missa que o outro padre celebrou, que o sobrinho dele também é católica, não vai dizer que não é porque é. Então você veja que às vezes as pessoas têm uma ideia de Dom Antônio como sendo radicalmente contra tudo, e não era bem assim. Nós aprendemos com ele a ver no Santo Padre o verdadeiro vigário de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele tem escritos, vários escritos nesse sentido, nos levando a gente ver na pessoa do Papa o próprio Jesus Cristo, independente de quem seja que esteja ocupando o cargo. Né? Então você pergunta assim, e o Papa Francisco, afinal? Dom Antônio ele é polêmico, de fato, foi polêmico, ele foi um contraponto em certos momentos da história e na Diocese de Campos. E ele viveu aquela época, cada época é uma época. Você não pode tirar do contexto uma época para aplicar agora. Certamente Dom Antônio faria de outra forma, como santos, muitos santos fariam as coisas conforme o tempo. Você pega, por exemplo, fatos históricos, como, por exemplo, Galileu Galilei, como a Inquisição, são coisas do tempo. Né? Hoje as coisas mudaram, mas sem mudar a doutrina. A forma vamos dizer, do tipo de apostolado que se faz. Então, às vezes as pessoas perguntam, padre, mas o Papa Francisco parece que distou um pouquinho dos outros papas. Olha, o negócio é o seguinte, o que é que eu costumo dizer? Quem escolhe o Papa não são os cardeais. Quem escolhe o Papa é Jesus Cristo. Não foi nosso Senhor que escolheu Pedro? Nosso Senhor chegou e chamou Pedro, chamou os outros apóstolos. E ele continua chamando. Agora, tivemos na história alguns papas que não foram os mais exemplares, tem vários fatos. Por quê? Que Nosso Senhor quer mostrar que quem governa a igreja é Ele. Ele usa de qualquer instrumento. Teve papas até que deram escândalo. Então, eu não vou julgar o Papa por algumas coisas que eu possa discordar dele. Não, ele está ali representando Nosso Senhor e tem um adágio que diz assim, Roma anemine iudicatur. Roma não pode ser julgada por ninguém. É o poder supremo. Só pode julgar o Papa o Tribunal da Santíssima Trindade. E esse julgamento nós não fazemos parte, nem vamos saber. É a Santíssima Trindade e o Papa. Porque Nosso Senhor deu aqueles poderes que nós conhecemos pelo Evangelho. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Essa palavra não era para Simão, era para Pedro. Pedro era o Papa. O que Jesus disse para Pedro, ele está dizendo para cada sucessor dele. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares aqui na terra, será ligado nos céus. Preste bem atenção nessa palavra. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo. O que acontece é que muita gente se acha, talvez, privilegiada por Deus, com algum carisma especial, em que Nosso Senhor manda o Espírito Santo falar através dela. Quando o Papa liga, ela desliga. Vou dar exemplo. Tem muitos católicos
que não aceitam certas canonizações. Por exemplo, a canonização de João Paulo II. Você sabe qual é o santo de hoje? João Paulo II. São João Paulo II. Você está vendo esse terço aqui? Está dando esse texto aqui? Sabe de quem eu ganhei? De São João Paulo II. Eu rezei meus textos hoje com esse terço, São João Paulo II. Mas tem uns que dizem que ele não é santo. Quer dizer, o Papa liga, ele se acha na autoridade de desligar. O Papa canoniza, ele acha no direito de descanonizar. Eu pergunto para essas pessoas, qual autoridade que você tem para descanonizar? Santa Teresa de Calcutá. É porque Santa... Meu filho, se a igreja canonizou, isso é infalível, porque é impossível que o Espírito Santo permita que um Papa canonize uma pessoa que não seja santa, porque colocaria para ser venerado na igreja inteira alguém que talvez estivesse no inferno, que não fosse santo. O Papa Bento XIII, ele tem uma encíclica, se eu não me engano, que ele fala que aqueles que queiram questionar as canonizações estão sendo favorecedores dos inimigos da igreja. Exatamente. Por mais que talvez alguma, por exemplo, o que o São João Paulo II fez em Assis, eu não concordo. Mas São Pedro negou 3 vezes. E nem por isso ele deixou de ser canonizado, de ser papa, né? Sabe o que é? Você pode procurar na internet. Eu tinha esse documento do Papa Bento XVI, que ele explica muito bem teologicamente o encontro de Assis. Que ali não era, ali era mais uma coisa política no sentido de pedir às religiões para que cada uma no seu campo trabalhasse pela paz do mundo, não houvesse guerra entre as religiões. E o próprio Papa Bento XVI fez também um outro encontro, no mesmo esquema, mesmo jeito. Então, a gente tem que ver se tem alguma explicação, como o Bento XVI explica muito bem. Agora, se ele tivesse feito uma coisa que seria um absurdo dos absurdos, o advogado do diabo não deixaria passar a canonização. Então, a gente tem que se perguntar, será que o erro não está na minha avaliação? Ou, objetivamente, as coisas são de outra forma? Eu não quero dizer com isso que todos os atos do Papa que não esteja no magistério oficial dele, exercendo o seu magistério, na sua condição de pastor universal, que tudo seja perfeito. Tanto é que o direito canônico dá até direito a gente a discordar em alguns pontos de algumas coisas que não sejam dentro desse quadro do magistério universal. Por exemplo, pode discordar de um discurso que o Papa faz no determinado país, pode discordar de uma entrevista que ele dá de algum ponto. Ele não está ensinando como pastor na Igreja Universal, né, para a igreja inteira. Mas você tem que guardar um silêncio respeitoso e não ficar batendo de frente fazendo o papel do inimigo. Porque eles vão dizer assim, aquilo que você falou. Nós não precisamos mais atacar a igreja, atacar o Papa, os próprios católicos estão fazendo isso. Então nós estamos colocando pedras na mão dos inimigos. Né, vamos deixar eles brigarem sozinhos. Eles mesmos se destroem. É um reino dividido entre si, como diz Nosso Senhor, não subsistirá. Bom, eu gostaria também de citar muito, que eu gosto de citar muito, neste tema aqui que nós estamos abordando, as palavras de Santa Catarina de Sena, que Deus usou como instrumento, como engraçado, né? Como Deus usa uma mulher. Jesus fez dessa forma. Quando ele apareceu depois da ressurreição, ele apareceu primeiro às mulheres e mandou recado através de Maria Madalena. Ide dizei aos meus discípulos, quer dizer, mandou recado através delas.
Por que Jesus não falou diretamente aos apóstolos? Porque eles tinham corrido, tinha acovardado, e elas foram as que estavam sempre do lado ali, né? Então, Santa Catarina de Siena, naquela crise terrível do cisma do Ocidente, que eu vi até 3 papas, e o Papa estava em Avignon, eu disse, Papa, o senhor tem que voltar para Roma, o seu lugar é em Roma. E o Papa ouvia Santa Catarina de Siena. E numa das cartas que ela escreve, lá para uma autoridade política, o nome está aqui, talvez eu me lembre de quem seja ele, ela diz assim, olha a força de expressão que ela usa, que é uma hipérbole, uma coisa que não vai acontecer, é uma força de expressão. Ela diz assim, mesmo que o Papa fosse o demônio encarnado, eu não poderia levantar minha cabeça contra ele. Quer dizer, jamais vai acontecer isso, mas ela quer mostrar de tal forma que nós não podemos nos rebelar, levantar nossa cabeça contra ele, porque a expressão que ela usava, o Papa é o doce Cristo na Terra. Dom Colomba Marmion, se eu estiver falando, se quiser interromper... Pode continuar, tá. Tá muito bom. Dom Colomba Marmion, ele tem uma... Falando sobre o Papa, ele tem um pensamento muito interessante, que ele diz que Jesus, ele se manifesta de diversas formas, ele está presente de diversas formas. Primeiro, nas crianças. As crianças, Jesus se identifica com as crianças. Jesus se identifica com os pobres. Toda vez que fizesse e deixasse fazer a um desses pequeninos, a minha que fizestes. Pequeninos, crianças, os pobres. Eu tive fome, desse de comer, sede, desse de beber. A mim. Não foi a ele, foi aos pobres. Mas Jesus considera como sendo ele. Então Jesus está presente nos pobres, como ele mesmo diz no juízo final. Jesus está presente na hóstia consagrada, evidentemente, é a presença real, pessoal, física, né? E como nós dizemos, Jesus está na hóstia consagrada de maneira verdadeira, real e substancialmente presente. Ele está real, verdadeiro e substancialmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a presença real de nosso Senhor. A hóstia branca. Agora, diz o Dom Colomba Marmion, o Papa é também como se fosse um sacramento. Aquela veste branca do Papa, como a hóstia, a brancura da hóstia, encobre a presença de Jesus Cristo. Ou seja, o que é o Papa? Vamos dizer as palavras de Santa Catarina de Siena, é o doce Cristo na Terra. Seja ele quem for. Nós não podemos dizer Bergoglio, como diz, o Bergoglio, o Voigt. Não, é o Papa. É aquele que representa Jesus agora. Não é escolha minha, é escolha do Espírito Santo. Eu digo, será que o Espírito Santo tirou férias? Falei assim, olha, vocês se virem, vocês podem escolher aí quem vocês quiserem, depois vocês se arranjam. Mais ou menos quem escolhe o nosso presidente, por exemplo, né, do Brasil, escolha, depois tem que tirar, ele tem que fazer a impeachment, aquela coisa toda, porque na igreja não tem isso, porque não é escolha do povo, não é democracia, a igreja é monarquia. E quem nomeia o rei, que o Papa é o monarca, o monarca? É Jesus Cristo. Então só ele pode tirar. É igual casamento, né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. A pessoa chega, o senhor que fez o meu casamento, o senhor podia desfazer? Se não foi eu, não. Quem foi Deus? Eu falei lá aquelas palavras de Jesus, né? Não separe o que Deus uniu. Deus uniu, Deus escolheu, é aquele, né? Então, nós devemos olhar o Papa sempre com os olhos
sobrenaturais. Seja ele quem for. Agrada? Não agrada? Não importa. Não importa. É dessa forma que nós vemos, portanto, a pessoa de Jesus Cristo no vigário de Jesus Cristo. Sabe o que é a palavra vigário, né? Aquele que faz as vezes de. Está no lugar de. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza me despreza. Tá bom? Perfeito, padre. Padre, teve uma polêmica aí que surgiu aí na internet eu não vou citar pessoas, né, para não gerar mais polêmica, mas desprezaram a figura de São João Maria Vianney. Né? E São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. Desprezaram a piedade de São João Maria Vianney. Como que o senhor enxerga a importância de São João Maria Vianney para o senhor que é sacerdote? E se São João Maria Vianney teria algo a ensinar, né, às pessoas, os leigos, os fiéis, os vocacionados, hoje? Olha, nós podemos, com certeza, dizer que São João Maria Vianney foi, é e será o modelo perfeito do sacerdote. Por quê? Porque foi a igreja que colocou ele como modelo dos sacerdotes. Olha, se a igreja coloca São João Vianney, primeiro foi como padroeiro dos párocos, e depois como modelo e patrono de todos os padres. Por isso que no dia 4 de agosto, celebra São João Vianney, é o dia do padre. Dia do professor, dia de Santa Teresa, a doutora da igreja. Dia do médico, dia 18, dia de São Lucas, que era médico. Porque são modelos. Qual o modelo do padre? O modelo do padre é São João Vianney. Você sabe que eu pertenço à administração apostólica São João Maria Vianney. E desde que eu entrei para o seminário, o livro mais lido no seminário, que a gente lia durante as refeições, né? A gente almoçava com a vida de um santo, né? Jantava também, tomava café, sempre, a não ser nos dias festivos, que a gente conversava durante as refeições. Mas talvez o livro mais repetido é São João Maria Vianney, de Francis Trochu, né? E então eu cheguei a decorar a vida dele, e passou a ser um espelho para a gente dos atos dele. Um padre penitente, um padre que rezava, ele ia de madrugada da casa paroquial, naquele inverno rigoroso que eu tive a graça de visitar Ars, no inverno. É muito frio, muito frio. E naquele tempo não tinha aquela calefação que hoje tem a igreja lá. Então, ele passava 17 horas no confessionário. E quando as pessoas vinham a ele, se encantavam com a piedade dele da missa. E um senhor que foi Ars, que não... Foi por curiosidade. Ele disse essas palavras, quando perguntaram o que você achou do cura d'Ars. Eu vi a Deus num homem. Aquilo que eu falei no princípio, a identificação. Mas ali era a santidade mesmo de São João Vianney. De forma que a gente desconsiderar o santo é desconsiderar a igreja. Eu sei o que você está falando, eu sei de alguma crítica que, né, como se o São João Vianney fosse uma figura ultrapassada. Não é não. A vida de piedade dele, o que falta hoje, sabe? Muitas vezes acontece, e a gente precisa ter um certo cuidado em confiar muito nos métodos humanos que nós usamos. Como é que nós vamos conquistar as missões, de que forma nós vamos fazer. Então a gente planeja, a gente faz, a gente acontece. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. E
E os tecnocratas também, que entendem de tudo, né, de comunicação, de tudo. Nós estamos falando aqui, usando de um meio extraordinário, mas se nós não vivermos a vida interior, a vida da graça, pouco fruto a gente vai conseguir. Porque a ação do Espírito Santo é na alma da pessoa. E vai muito daquele que leva a palavra de Deus. Então, a mesma palavra que um pregador, que seja mais ou menos mundano, que tenha pensamentos muito liberais, ele vai produzir um determinado fruto. E com relação àquele outro que vive uma vida de santidade, que faz penitência, que invoca o Espírito Santo e que vive o seu sacerdócio, ou mesmo que é um missionário leigo, o seu laicato, mas vive na senda da santidade, o resultado vai ser muito diferente. Não vai ter medo da pessoa. Que nosso Senhor, quando fez as escolhas, Ele não escolheu pessoas nos meios mais intelectuais. Ele foi buscar, lá no Mar da Galileia, pescadores. Foi buscar numa coletoria de impostos, Levi, Mateus, para mostrar que a obra é dele. Agora, quanto mais se transforma em instrumento da graça pela sua vida, que se identifica, porque o Padre deve se conformar com o próprio Jesus Cristo, que o caráter sacerdotal conforma o Padre com a pessoa de Jesus Cristo. Se ele vive esta conformação, a gente chamaria de formatação talvez, né? Aí ele vai produzir muito mais resultado. São João Vianney, ele não tinha muitos dotes naturais. Vamos falar da parte física. Quando fizeram um artista lá, fez a imagem dele enquanto ele estava fazendo catecismo, pegou uma cera e foi fazendo, ele disse, nossa, parece um ganso. Ele falou assim, né? E depois ele tinha dificuldade nos estudos, muita dificuldade nos estudos. E depois não aprendi o latim, uma dificuldade para aprender o latim. Mas ele se esforçou. A biblioteca dele, eu visitei a biblioteca dele, cheia de livros de teologia, ele lia, ele estudava. Mas foi o Espírito Santo que fez uma transformação nele. Tanto é que os grandes pregadores, inclusive Lacordaire, e muitos outros bispos, iam assistir à catequese dele. Eu me lembro que um dos grandes teólogos falou assim, olha, eu nunca vi um padre falar sobre o Divino Espírito Santo como este, coisas que eu nunca imaginava. Era o Espírito Santo que falava pela boca dele. Então, São João Vianney não é uma figura arcaica. Pelo contrário, ele é sempre atual. E o demônio chegou a dizer, porque São João Vianney fez muitos exorcismos. E era interessante o que ele fazia, né? E o demônio fazia obsessão também. Por exemplo, ele estava atendendo confissão, o demônio balançava às vezes o confessionário. De noite, parecia que caiu um cavalo do teto. Chegou a ser arrastado pela casa paroquial pelo demônio. Tem até hoje lá, quem visita o quarto dele, queimada a cama. Que o demônio pôs fogo na cama. Mas do lado, na parede, tem as manchas de sangue, pelo qual ele se flagelava para converter os pecadores. A vida dele é de penitência. Ele comia batatas. E ele mesmo fazia. O diabo chegou a falar para ele, Vianney, comedor de batatas. Mas uma coisa assim. Que o diabo tinha horror da vigília que ele fazia, indo rezar de madrugada, das penitências rigorosas que ele fazia, porque ele convertia, então, muitos pecadores. Então, São João Vianney foi um instrumento do Espírito Santo que transformou Ars. Era uma cidade desprezível, desconhecida. Hoje, quem não conhece Ars? Não digo pessoalmente, mas pela fama, o santo cura d'Ars. Eu acho que quem falou alguma coisa contra o santo, acho que não tem muita capacidade, sei lá, para fazer uma avaliação sobre santidade. Porque se a igreja coloca um modelo, é aquilo que eu falei. A igreja canoniza, se descanoniza.
A igreja coloca como modelo dos padres e vai em outro e diz que não é modelo coisa nenhuma. Eu fico com a igreja. São dois extremos, né? Dois extremos, exatamente. Assim, quando eu penso em São João Maria Vianney, eu lembro de uma história que me contaram quando eu estava fazendo vocacional, né? De quão bom confessor ele era, né? De uma mulher rica que viajou para Ars para ouvir, para se confessar com ele, porque ouviu a fama de bom confessor que ele tinha. E essa mulher, ela buscava padres para se confessar, que davam a absolvição para ela, e ela voltava para a vida de pecado. Quando ela viajou pela fama desse padre, ele ouviu a confissão dela e falou: eu não te dou a absolvição porque você não está arrependida. Ela foi embora sem a absolvição, e que depois de um tempo, ela, sentindo, sabe, um padre que deu uma dura nela, ela voltou a Ars para viver perto de São João Maria Vianney e morreu com fama de santidade. Então, talvez o que, infelizmente, né, precise, né, da igreja é voltar a São João Maria Vianney para sair de um padre militante, um padre da política, e virar um padre do confessionário como ele era. Hoje se diz que o que divide hoje a igreja nem é o dogma nem a moral, é a política que divide. O clero divide os católicos. Né? Mas da vida de São João Vianney, eu destaco o lado de confessor, como o Padre Pio também. O Padre Pio chegou a bater a janela do confessionário, a portinhola, né, que fecha a grade do confessionário, na cara de uma pessoa, porque ela não estava disposta. Você pensa que fez mal? Não. Ela voltou depois, porque ela viu que ela precisava daquele puxão de orelha. Mas um fato assim, interessante, né, que eu sempre gosto de contar da vida de São João Vianney, é que você deve ter ouvido falar sobre isto, que uma senhora ficou viúva e o marido tinha suicidado, pulou da ponte. E ela, no meio da multidão, São João atravessa a multidão, bate no ombro dela e fala assim: não se preocupe não, seu marido se salvou. E ela levou um susto, ela não tinha contado para ninguém sabia ali. E ela perguntou: mas como assim? Ele suicidou-se entre a ponte e a pedra. Ele fez um ato de contrição, um arrependimento, porque no mês de maio ele colocou umas flores aos pés de Nossa Senhora, então dessa recompensa para ele. Né? Quer dizer, a visão que ele tinha não é a visão comum que nós temos, quer dizer, é um santo extraordinário. A gente que desmerecer um santo desse, se desmerece a si mesmo. Padre, voltando, né, um pouquinho a falar do senhor, né, a gente falou de Dom Antônio, que foi o bispo que ordenou o senhor, falamos um pouquinho de São João Maria Vianney, mas voltar agora no senhor, o senhor foi ordenado em 1976. Isso. Havia já se encerrado o Concílio Vaticano II, havia feito a reforma de 1969, que originou o Novus Ordo. O senhor optou por manter-se na forma antiga, né? Não é mais extraordinária. Isso. Por que motivo? Né? E que o uso do ritus antigo ajuda na espiritualidade e no sacerdócio do senhor? É o seguinte, olha, o que nós devemos pensar a respeito disso é que existem diversos carismas na igreja. E na igreja existem 22 ritos diferentes. Mesmo o rito latino, né? É o rito carmelitano, o rito ambrosiano e outros ritos, né, do rito latino. E a igreja, quando estabeleceu, no caso o Papa São Pio V, a missa, nós chamamos missa tridentina, que o termo não é dos mais corretos, afirma o modus antiquior, né, de celebrar. Os ritos que tivessem mais de 200 anos, porque cada padre era de um jeito. A gente pensa que hoje, naquele tempo era assim, cada padre inventava a sua liturgia, cada região tinha a sua liturgia. Aí o Papa São Pio, espera lá, vamos uniformizar. Agora a missa vai ser celebrada desse jeito. Aí foi o missal romano, né? Fruto do Concílio de Trento, aplicação do Concílio de Trento.
Agora o Papa fala assim, os ritos que tiverem mais de 200 anos, que entraram em vigor mais de 200 anos, conservam-se. Quer dizer, se tem mais de 200 anos, o Espírito Santo não ia deixar um rito que seja nocivo, que tivesse erros, ficarem, né, com a cidadania, vamos dizer assim, né, direito de cidadania na igreja. Aí ficaram alguns ritos, sem falar nos ritos orientais, evidentemente. Esse rito, então, desde Papa São Pio V até hoje, é uma forma que perseverou durante 5 séculos. Se naquele tempo os de rito de 200 anos, por que agora não de 500 anos, que foi totalmente codificado pelo Papa São Pio V? Se o Espírito Santo deixou este rito, que o Papa Bento XVI, no moto próprio dele, diz que nunca foi proibido, e ele fala como Papa, nunca foi proibido. Se nunca foi proibido, é sinal que o Espírito Santo quer servir-se deste rito também para formar nas almas um espírito de piedade, porque são os carismas diferentes. Você pega, por exemplo, a espiritualidade franciscana, a espiritualidade monástica, a espiritualidade teresiana, a espiritualidade paulina, de São Paulo, cada um tem, né, de São João da Cruz, etc. e tal. Todas elas convergem para o mesmo fim, mas tem um padre que não se dá bem ser um padre diocesano. Ele se dá bem sendo um padre de uma determinada, quer ser beneditino, ele quer ser redentorista, ele quer ser salesiano, ele quer ser franciscano. Cada um são os carismas. Então, qual carisma nosso, lá da administração apostólica? Né? Porque o que é a administração apostólica? É justamente a continuação do tipo de, vamos dizer, de litúrgico, espírito litúrgico do Antônio. Dom Antônio, ele, mesmo permitindo a missa nova, vamos chamar de missa nova, o termo não é esse, né? Mas vamos chamar de missa nova. Mesmo permitindo a missa nova, ele conservou a missa na forma antiga. Ele escreveu para o Papa dizendo que ele continuaria e tal. Não recebeu resposta nenhuma de Roma, então ele se achou no direito de continuar rezando. E vários padres, éramos 25 padres, que continuamos rezando a missa nas nossas paróquias. E eu, quando saía de lá, em outros lugares da cidade, celebrava também, sem nenhuma dificuldade, a missa na forma antiga. Como Deus, como falei no princípio, não fui eu que escolhi. Só para você entender um pouco, eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, quando apareceu um monsenhor, chama-se o Monsenhor Ovídio Simão Calvo. Ele era espanhol, mas estava na Diocese de Campos, na cidade de São Fidélis, na paróquia. Ele foi visitar a minha paróquia, onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, onde ele tinha sido pároco. Ele conhecia a minha família, depois de muitos e muitos anos. E minha mãe falou assim, eu tenho um filho que quer ser padre. Ele vai para Santos. Aí eu disse, não, eu vou levar ele para Campos. Eu tinha 11 anos. Qual a escolha minha? Naquele tempo era tudo, só havia missa na forma antiga, não havia missa nova, todos os padres usavam batina. O único padre que eu vi sem batina de Clésima foi no Rio de Janeiro, um padre do Nordeste, foi o primeiro padre que eu vi sem batina na época. Não foi escolha minha, eu nem sabia do Antônio, eu só sei que o padre que me levou tinha falado lá que Dom Antônio tinha escrito uma carta pastoral que abalou o Brasil inteiro, sobre o apostolado moderno, né? Ele fez uma carta pastoral. Então, Deus me inseriu ali naquela diocese, o seminário era a missa na forma antiga, eu fui ordenado na forma antiga, e eu fui coroinha antes de ir para lá na forma antiga. Eu vivi nesse ambiente, eu respirei esse ambiente, isso me impregnou, isso entrou no meu gene, né? Não tinha como.
E eu sempre me encantei com a liturgia antiga. Como o Papa disse, nunca foi proibida. E depois, São João Paulo II abriu, fez umas aberturas para conceder, através de 2 documentos, e depois Bento XVI teve do modo próprio. Aí nós vimos, olha, nós não estamos fazendo nada de irregular. E o próprio Papa São João Paulo II, cuja memória celebramos hoje, bom falar, eu rezo muito, eu peço muita intercessão dele. Ele falou que é legítima, preste bem atenção, é legítima a opção e o apego que a gente tem à missa na forma antiga, pelas belíssimas orações que ela contém. Se o próprio Papa fala isso, e depois Bento XVI também fala que nós não podemos obrigar a desprezar aqueles que têm esta opção, que não é nenhuma rebeldia contra a igreja. Agora, eu sigo aquilo que Bento XVI fala no moto próprio, que hoje já foi cancelado, né? Mas a verdade que ele fala, o Papa Francisco retoma, é que os padres que aderem à forma antiga devem estar abertos à celebração do Novus Ordo. Para quê? Para mostrar a comunhão, porque o Papa Bento XVI fala que também é um instrumento que conduz à santidade, se bem celebrado, porque o que a gente pode, que muitos criticam, são os abusos. Abusos sempre sempre houve na história. Se você ler a vida de São Vicente de Paulo, havia abusos terríveis na missa da forma antiga. Coisas horrorosas que havia, né? Então, abuso sempre houve. Agora, hoje também havia abuso. Agora, a gente tem que ver a missa como ela é, como está no missal. Inclusive, a primeira oração eucarística é do missal romano. Né? É a mesma do missal romano. A tradução, que às vezes varia um pouquinho, mas o original é o mesmíssimo. Então, você pode celebrar a missa nova com o cânon da missa antiga, né? O cânon romano, primeira oração eucarística. Bom, você veja bem, eu fui nomeado pároco lá de São Fidélis, em 1980, fiquei celebrando a missa, até que chegou o fim do episcopado Dom Antônio como bispo de Campos, né, o fim do episcopado dele, né, dele como bispo de Campos. Aí veio outro bispo. Esse outro bispo, Dom Carlos Alberto Etienne de Navarro, Etienne de Rimeno Navarro, ele proibiu os padres de celebrar a missa. Então nós nos afastamos. Aliás, nós fomos afastados das nossas paróquias. Houve muito movimento, muita coisa. Você nem imagina. Se eu fosse contar a história aqui, nós passaríamos horas e horas, não vê o caso, né? Eu só quero chegar ao ponto que eu quero chegar. E fomos tirados da paróquia. Bom, ficamos então à margem da legalidade. Porque o bispo não queria que continuássemos. Nós não entendíamos por que ele proibiu, mas, afinal, tivemos que deixar as nossas igrejas. Eu era pároco em São Fidélis. Veio São João Paulo II e nos convida a nós, que nós formamos, esses padres, eram 25 padres, nós formamos um grupo chamado União Sacerdotal São João Maria Vianney. O Papa convida a Fraternidade São Pio X e convida-nos a nós também para conversarmos, para ver se havia. E o nosso porta-voz, quem tinha sido bispo de forma também não legal, que era Dom Licínio Rangel, nosso primeiro bispo, que depois foi constituído como o primeiro bispo da administração apostólica. O Papa suspendeu a excomunhão, que é se ordenar sem autorização de Roma, fica automaticamente pelo direito canônico. Bom, Dom Fernando Rifan era o padre que foi conversar em Roma. Ele tem muito jeito para essas coisas. E lá o Papa concedeu, então, fazer o seguinte, aquela solução salomônica. Continua a Diocese de Campos e
faz uma divisão, mas sem que não seja traumática. Vão conservar-se todos católicos, cada um com seu bispo. O bispo da administração apostólica vai ter a sua catedral, que nós chamamos de igreja principal, vai ter seu seminário, vai ter sua cúria, vai poder formar as paróquias em cada cidade, cada lugar, dependendo de uma, mais paróquia, numa cidade como Campos tem mais de uma, nas outras paróquias anteriores tem uma. Então, nós temos uma diocese pessoal. Eu vou explicar o que é diocese pessoal. Para a missa e para os sacramentos na forma antiga. Ou seja, Roma que nos deu isso. Por que eu, então, que tenho essa identificação desde a minha infância? Porque eu vou renunciar hoje, eu como Dom Fernando, nós participamos da outra missa. Eu que celebro, estou ajudando na igreja de Santa Genara, ajudo na igreja de São Gonçalo às vezes. Na catedral, eu também às vezes já celebrei tantas vezes e celebro lá para mostrar essa comunhão. Mas eu estou aqui em São Paulo com essa finalidade, que eu estava lá, pode interromper a hora que você quiser. Quando eu estava lá, eu estava 28 anos numa mesma paróquia. Eu falei com o Dom Fernando, tem tantos padres novos aí que eles precisam ocupar um cargo também. Eu já estou 28 anos, quero ceder, vem com ideias novas, apostolado, né? Que sempre o padre tem um calor diferente quando é novo, né? E a gente fica velho, vai repetindo as coisas, não sei o quê, pá. Eu falei com ele várias vezes, diversas vezes. Um dia, no retiro, eu falei assim, olha, eu nem sabia para onde eu ia. Eu estava dando um salto no escuro. Eu estava muito bem numa paróquia que eu construí, que o povo todo era muito amigo meu, e povo extraordinário, povo fidelense é um povo extraordinário. E, bom, aí Dom Fernando falou assim, olha, em São Paulo está precisando de um padre para celebrar a missa na forma antiga, lá a missa em latim. Você quer para você agora? Estou indo. Saí de madrugada, serviçar o povo e vim para cá. Estou há 13 anos em São Paulo. Para que eu estou aqui? Para celebrar a missa na forma antiga. Com o aval de o anterior a Dom Cláudio Umes, quando o Dom Fernando falou para ele, olha, tem um grupo de São Paulo pedindo essa missa, disse, olha, não só eu permito, mas eu quero. Inacreditável. Cláudio Rumes. Mas se fosse Dom Odilo até... Não, mas sabe o que é? É que a igreja é assim. Não depende do homem que está ali e ele falou isso e pronto. E Dom Odilo continua. Dom Odilo sabe que tem muitos padres que celebram a missa. E ele me chamou. Falou assim, olha, nós vamos arranjar uma igreja agora, depois do moto próprio. Ele está estudando onde vai ser a igreja, porque eu celebrava na igreja de Santo Luís, muito pequeno, por Carmo, depois o provincial não quis que eu ficasse lá, e estou celebrando em São Gonçalo. Quer dizer, com a aval do Papa, porque o moto próprio atual não cancelou, pelo contrário, né, deixou nas mãos do bispo decidirem, o Dom Odilo concede, então isso me ajuda e ajuda tanta gente que procura. Olha, você é tanta gente que tem sede. Padre, já entrando nisso, né? Essa é a próxima pergunta. Muitas pessoas estão realmente procurando, né, mais pela missa antiga. E não só na missa antiga, né? Por exemplo, eu tive conhecimento da missa antiga de tanto ouvir falar mal. E tem muitas pessoas que não frequentam a missa antiga, talvez por não ter acesso, às vezes às vezes por algum estereótipo, estão voltando também aos costumes tradicionais, né? As moças com o uso do véu, optando somente por usar saias, né? Os rapazes também se vestindo mais comportados, né, na missa, porque é muito comum às vezes pessoas de bermuda. O senhor acha que isso se deve a quê? Né? O senhor acha que o povo está pensando, né, nesses valores que foram perdidos, né,
nas últimas décadas, porque às vezes, por exemplo, eu conheço pessoas que não têm contato nenhum com pessoas que frequentam a missa tridentina, mas usam o véu na missa nova, né, que optaram pela modéstia. O senhor acha que isso é as pessoas pensando, isso talvez é obra do Espírito Santo, através de apostolados digitais, né, que chegam essa mensagem a essas pessoas? O senhor acha que deve ao quê isso aí? Olha, que primeiramente, talvez uma objeção que essa missa talvez não deixaria a pessoa à vontade para participar, ficaria mesmo com um mero espectador. A gente tem que pensar que gerações de santos e mais santos se formaram nessa missa. A espiritualidade foi nessa missa. Portanto, posso tomar uma aguinha aqui só para minha garganta? Desculpe. Eu sou humano, viu? Então, todos esses santos, vamos falar Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha de Jesus, e santos, todos, né, desses séculos todos que estão por aí, se formaram e santificaram com essa missa. Se ela fosse obstáculo a uma participação maior, certamente a igreja teria mudado há mais tempo. Agora, o fato de ter mudado, o Papa o fez também, certamente, dirigido pelo Espírito Santo, mas a igreja não cancelou o outro lado. Então, vamos dizer, tem gente que santifica através de uma missa bem celebrada. Na forma nova, mas a missa antiga tem coisas, como diz o Papa João Paulo II, eu me referi a isso, tem orações belíssimas. E depois o seguinte, é o próprio cerimonial, o próprio rito em si, que atrai. Eu vou narrar um fato aqui, que eu achei muito interessante. Eu queria... Dá para interromper um pouco? Pode interromper? Uhum. Engasguei aqui. Já solto mais. É porque é gravado, né? Depois dessa parte... Ele corta lá no... Então, o fato que eu queria narrar é o seguinte. Eu fui convidado, não sei se 1 ou 2 anos atrás, a fazer um casamento em Itu. Minha diocese. Sua diocese de Itu. Tem um mosteiro lá, tem até uma venerável Varon, uma madre lá que está para ser canonizada. A Madre Carminha. Então, foi lá naquela igreja que eu fiz. Os noivos pagaram Uber e pagaram depois o motorista para me levar, para me trazer e tal. E eu fiquei pensando, por que eles me escolheram para fazer o casamento em Itu? Deve ter bastante padre lá, porque padre ainda é de Itu, né? Deve ser. Aí, conversando com a cerimonialista... Padre, só o pessoal entender aqui, tudo é grande. Então tem sapatos gigantes e é tudo gigante lá. Então, perguntei com a cerimonialista, ela falou, vocês vão falar para o senhor não? Eu falei, não. É que o noivo era ateu. E ele estava passando ali na rua Tabatinguera, ele entrou, por acaso, na capela de Santa Luzia. E o senhor estava celebrando a missa em latim. Ele ficou tão impressionado com a missa que ele, na hora, ele falou assim, não é possível, é algo sobrenatural. E ele se converteu na missa. E ele falou, este padre que vai fazer meu casamento. Não sou eu, não, a missa. Não é o padre que converteu, o rito da missa. Então, muitas vezes, a gente celebra a missa e as pessoas vão por curiosidade, passam por curiosidade, pois se encantam pela missa. Há uma beleza
no rito dela, o próprio silêncio dela. Uma vez uma pessoa falou assim, padre, às vezes a gente quer achar que é um motivo de orgulho para a gente, mas depois Deus joga um balde de água fria. Padre, eu gosto muito da sua missa. Eu falei assim, por que você gosta da minha missa? Por causa do silêncio. Por causa do silêncio. O silêncio fala alto, né? E depois, aquele misticismo católico que envolve São João 23, ele dizia o seguinte, na Vetro Sapiência, ninguém ouse falar ou escrever contra o uso da língua latina nos ritos sagrados da liturgia. Onde esse uso tiver caído, que ele seja restabelecido. E o próprio concílio, no Sacro Concílio, que é o primeiro documento, fala que os fiéis sejam levados a responder ou cantar em latim a parte da liturgia que lhes compete. O próprio concílio diz, seja conservado o uso da língua latina no sítio sagrado de liturgia. O concílio Vaticano II. Né? Quer dizer, isso para dizer que não há, que há outras formas de a gente participar da missa, mesmo não entendendo, mas, por exemplo, Pio XII, na encíclica sobre a liturgia, ele fala que uma das formas que o fiel pode fazer é acompanhar com o missal. E nós temos, por exemplo, o missal bilingue, de um lado em latim e de outro lado em português, se a pessoa quiser saber o que o padre está seguindo. E as fiéis podem cantar a missa junto, porque a missa gregoriana, que todo mundo já sabe, a missa de Ângeles, por exemplo, sabe de cor e salteado do povo, eles conhecem. Às vezes eu, por exemplo, faço no sábado a missa chamada dialogada, que não é cantada. Eu rezo devagarinho o Glória, as orações perto do altar, o Glória, o Credo, né? Canta-se o Sanctus Agnus Dei, e o povo recita junto. Há uma participação. E não ficam meros assistentes. Então, você vê aquela riqueza de rito. Várias reflexões o padre faz, várias coisas que ele traça sobre as oblatas, sobre si mesmo. Ele anda de um lado para o outro no altar, lembrando Jesus andando de um lado para o outro, não da sua paixão, mas da sua pregação. Tudo isso tem um simbolismo. E aquilo atrai. Eu lembro de um artigo de esporte. Armando Nogueira era um cronista esportivo. Ele escrevia lá no Jornal do Rio de Janeiro, acho que no Jornal do Brasil. E esse mesmo artigo é reproduzido na Folha da Manhã de Campos. E acho que jornalista até morreu. Então ele diz assim, eu quando era criança, eu ajudava a missa do Frei... Ele fala o nome do Frei lá, eu até há pouco tempo eu lembrava. E ele rezava tudo em latim, eu não entendia nada. Mas eu saía em estado de graça, porque eu sabia que ele estava conversando com Deus a meu favor. Isso para dizer o quê? Por que entrou o que tem o esporte com isso? Ele quer dizer o seguinte, que às vezes as pessoas não entendem o nacional. Se você mandar fazer uma análise sintática do nacional, ninguém sabe fazer. Eu já perguntei para várias pessoas, qual o sujeito da frase ouviram do Ipiranga as margens plácidas? E se ouviram, quem é que ouviu? Ninguém sabe responder. Eu vi até apresentadores de televisão falando, eles, não. Eu falei assim, como é difícil em português você entender, né? E o lábio que ostenta estrelado, e tantas expressões que estão ali. Então, Armando Nogueira falou assim, muitos querem banalizar um pouquinho nacional, traduzir numa linguagem mais atual, mas não. Ele tem um misticismo, uma mística insubstituível. Mesmo a gente não entendendo, é a alma do brasileiro que está ali. Mesmo a gente não entendendo a missa em latim, a missa antiga, é a nossa alma de geração em geração.
preste bem atenção, eu não estou absolutamente minimizando e desfazendo da forma atual, como ela é promulgada, como ela é, porque é a igreja que promulga, mas estou falando do lado que você perguntou, por que eu me identifico. E a mim faz bem, e eu acho que faz bem a tantas almas. Hoje se permite tantos movimentos e tantas manifestações dentro da igreja, por que também não olhar para este lado, para esse grupo de pessoas? Não aqueles que fazem disso uma bandeira ideológica para atacar o concílio, atacar a igreja, atacar o Papa. Esses que mais atrapalham a missa. Né? Isso que atrapalha. Então, a gente pode ser católico, fazendo a missa e participando mesmo em algumas ocasiões que puder celebrar. Pronto, é uma convivência. Nossa administração apostólica tem as paróquias da administração, tem as paróquias da diocese, tem o bispo da administração, tem o bispo da diocese. Há uma comunhão perfeita entre nós lá, um entendimento perfeito. Não há briga nenhuma, só no começo do afastamento. Mas depois, quando eu falei, Dom Carlos Alberto Navarro, que nos tirou, ele fez o meia-culpa. Ele foi na ereção da administração apostólica, ele foi na sagração de Dom Fernando para mostrar, olha, está tudo em paz, aquilo que eu fiz talvez houve erro de ambos os lados, né, que a gente foi um pouquinho forte, muito agressivo também, e ele também pegou pesado. Mas, graças a Deus, é a comunhão. Por exemplo, como diz o Papa Bento XVI, ele fez um modo próprio para que houvesse paz na liturgia, não houvesse guerra. O cardeal Sara chama, né, o Papa Bento XVI de o pacificador, né? Pois é, exatamente. Então, o Papa, esta encíclica, esse moto próprio do Papa Bento XVI na época foi justamente para impedir que fosse atacada essa missa, como estava sendo impedida que fosse, né, que muitos bispos proibiam. Tem bispo que não suporta, né? Mas, graças a Deus, há muitos que o nosso cardeal de São Paulo e tantos outros. Sabe que a nossa administração apostólica, ela atende a 12 ou 13 dioceses, mandando padres para celebrar. Ultimamente, agora, Petrópolis e Juiz de Fora está sendo atendido também, além disso, Vitória. E todos os lugares onde celebrava continuam, mesmo depois no moto próprio do Papa Francisco, continua celebrando, porque vê que nós não fazemos guerra nenhuma, nem usamos de bandeira, de instrumentalização, né, de ideologização da missa. Padre, para encerrar, né, se o senhor pudesse deixar uma mensagem, principalmente aos vocacionados, né, o que o senhor acha que o senhor poderia dizer a uma pessoa que se questiona a respeito da vocação sacerdotal, que talvez sinta esse desejo, né, talvez uma pessoa que esteja contrariada para qual dos dois ritos, das duas formas do rito romano, ela possa ir. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas específicas. Olha, São João Bosco, ele dizia, ele tem uma visão assim, profética, né, que a gente não tem, ele tinha uns carismas. Ele dizia que de 3 meninos, um tem vocação. Você imagina bem se todos correspondessem, né? Mas o que dificulta a vocação é o ambiente onde vai germinar a vocação. E o ambiente hoje é a família. E a família hoje está muito mundanizada, descristianizada, não se reza mais. Hoje é só celular, hoje é só televisão. A televisão até que está caindo, mas o celular e redes sociais, né? Quando é a rede social, coisa boa, né? Tá tudo bem. Agora, mas mesmo assim, Nosso Senhor continua chamando. Eu gosto de citar 3 casos do Evangelho que o Nosso Senhor disse para aquele jovem que procurou: o que eu devo fazer para me salvar? Observa os mandamentos. Ele respondeu: eu já observo. Então falta de uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E a radicalidade do Evangelho, né? E ele era muito rico, ele não quis se desfazer e não seguiu. Ele frustrou uma vocação. Hoje nós não sabemos quem é ele, mas se ele seguisse, talvez saberíamos que fossem os discípulos santos do Nosso Senhor. Então ele disse não. Há outro que disse: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Nosso Senhor disse: as aves do céu têm seus ninhos,
as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, minha vida é dura. Eu durmo relento, meu travesseiro é uma pedra e meu colchão é a relva. Você quer me seguir? Ele não quis encarar, né, essa vida um pouco de sacrifício. E outro que Nosso Senhor chamou, falou assim, deixa eu primeiro enterrar meus pais, depois. Assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas ele não quis, ele era muito apegado à família. Então, nós temos que ser generosos. Agora é o seguinte, quando a pessoa sente uma vocação para determinado tipo de, vamos dizer, de ministério para exercer, como eu disse, um quer servir a Deus num mosteiro de clausura, outros numa atividade de serviço aos pobres, outro de estudo, como os salesianos, né, da educação, e por aí por diante, outro na pobreza dos franciscanos, etc. Tal. E outros querem seguir a liturgia da forma antiga. Então, nós temos o nosso seminário que atende presenteiro, mas é muito peneirado ali. A pessoa que quiser seguir tem que ser observado muito para ver se é realmente, qual a intenção que ela quer seguir, aquele sistema que nós seguimos lá. Nosso seminário, toda a formação é dentro do seminário mesmo, nós temos professores ali dentro do seminário. E então vão ficar à disposição do bispo da administração para mostrar onde que eles vão querer trabalhar. A pessoa pode tentar. Agora, o que eu digo para os vocacionados é o seguinte. Porque eu queria ser um padre. Sim, pessoal, todo lugar precisa de padre. Né? Porque eu acho que os meninos bons têm que ir para lá e os meninos maus têm que ir para lá. Não, acho que todo lugar. É igual quando eu digo para a pessoa, você acha que eu devo entrar em política, devo ser advogado? Olha, padre, porque todo político é ladrão, todo político é safado, tem uma corrupção. Então, vamos deixar as políticas só para os maus? Tem que entrar gente boa. Né? Advogado, todo lugar, não é todo lugar advogado, eu conheço muito advogado que não é ladrão. Tem o colégio político bom também, tem políticos bons. E nós temos que fortalecer mais. Então, os seminários precisam, São Paulo, por exemplo, está carente de padres. Então, precisa também de padres que se formem e existem formas e meios de sempre, porque nós não podemos ficar só com uma formação, nós enriquecemos essa formação de diversas formas, lendo muitos livros, né? Hoje nós temos facilidade para incorporar sempre mais ensinamentos à nossa formação, porque só a formação do seminário nem sempre é suficiente para tudo que nós vamos encarar na vida. Então, nós mesmos, incorporando os outros ensinamentos que vêm dos livros, quanta gente que eu já batizei, que vieram do protestantismo, eu pergunto, como você chegou à conclusão? Foi estudando os Santos Padres. Eu vivi a ligação da igreja do começo, os Santos Padres. É uma igreja viva que tem não existe uma interrupção. Ela tem essa ligação do começo até agora. E as outras não. A partir do século XVI. Então a pessoa vai estudando. Então nós precisamos de padres bons em todos os lugares. O que eu digo para a pessoa? Eu falo o seguinte, olha, a vocação é um chamado de Nosso Senhor. Se é um chamado de Nosso Senhor, Ele vai dar os meios para você cumprir essa vocação, realizar essa vocação. Que não é possível que Nosso Senhor chame e não dá os meios. O que adianta? Agora, você precisa pedir o discernimento ao Espírito Santo para Ele te mostrar onde é que você deve realizar a sua vocação, onde você vai cumprir o projeto de Deus na sua vida. Ele vai te mostrar. Se fecha uma porta, Ele vai abrir outra. Porque se fecha uma porta, será que não é ali. Se você quer entrar na administração apostólica, ela diz, você não é o perfil da nossa administração. Às vezes Deus quer você na outra diocese, em outro lugar, lá precisa também. Então, não necessariamente você tem que ir para lá. O Espírito Santo, através dos superiores, daqueles que estão encarregados das vocações, que vão dizer. Isso acontece em todas as dioceses. Não é todo mundo que quer ser padre que vai ser padre. Tem que passar por umas peneiras.
E a própria pessoa que entra no seminário depois sabe, porque viu que a vocação, é o seu caso, né? Que a vocação, que existem outras vocações importantes, que a vocação ao casamento, formar uma família verdadeiramente cristã, e a pessoa pode ser, em virtude do batismo, também um missionário. Uma missão que está fazendo essa aí agora, né? Então, o jovem, que eu digo é o seguinte, que querem ser padres, olha, não olhem para as dificuldades, que existe dificuldade, mas qualquer profissão vai exigir, tem os cavacos de ofício, né, as dificuldades. Mas se Jesus te chama, você tem que ir, custe o que custar. E Ele vai te dar graça para você chegar lá. Amém. Pessoal, é isso. Queria agradecer ao senhor, Padre Jonas. Bom senhor Jonas. Mesma coisa. Pela graça de dar essa oportunidade para a gente, de estrear com o senhor, né? Só para dar um testemunho rápido, eu ouvi falar muito mal da missa tridentina, a missa do século passado, a missa que ninguém entendia nada e rezava o terço porque não entendia nada. E foi através de ouvir falar mal que eu fui saber o que era, né? Eu sempre me permiti questionar e conhecer coisas novas. E peguei o trem lá de Jundiaí, fui até a Sé, encontrei a Capela Santa Luzia, e cheguei lá e vi uma coisa diferente do que eu estava acostumado. Porque de onde eu venho, as pessoas chegam, conversam antes da missa, é uma barulheira dentro da igreja. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na missa do Senhor, uma menina, ela chegou, ela viu a amiga dela que estava rezando, ela cutucou a amiga dela e falou, vamos lá fora conversar, em respeito ao Santíssimo Sacramento que estava exposto ali. Isso me chamou muita atenção, porque na minha diocese, na minha paróquia, no ambiente que eu cresci, se a pessoa está te chamando para fora para fazer fofoca de alguém que está lá dentro, né? Então, foi uma surpresa muito grande para mim, né? Eu tive a graça de estar com a minha noiva na missa do Senhor no dia de Santa Luzia. O Senhor colocou a relíquia de Santa Luzia nos nossos olhos. Foi uma emoção muito grande estar ali com o Senhor. E a lembrança que eu tenho quando o Padre Jonas, quando sempre me pergunto o Padre Jonas, é quando eu lembro do Senhor minutos antes da missa, com a estola na mão, na porta da Capela Santa Luzia para atender confissões antes da missa. Então, quando eu penso no Padre Jonas, esse é o diferencial que eu lembro. Então, para mim ter o senhor aqui nessa estreia é muito gratificante. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor, né? E pedir ao senhor que deixe uma bênção ao pessoal, né? Depois do meu pequeno recado, né? Peço que você continue assistindo, nós teremos mais convidados para trazer diversos tipos de apostolados, não só padres, mas também leigos. Então continue assistindo aqui, né, o Catholic Cast, se inscreva no canal, deixe seu joinha, né, e reze por nós. Por favor, Padre Jonas. Tá bom. O agradecimento que ia fazer sou eu, né? Agradeço essa oportunidade, e tudo que eu falei aqui foi de forma muito espontânea, que foi nada combinado, né? Não foi passado por minhas perguntas que você ia fazer, então foi tudo muito natural. E peço desculpa se houver alguma falha, né, na comunicação. Mas acho que algum bem pode fazer, né, isso tudo. E nós usa de instrumentos, seja quais forem esses instrumentos. Eu espero que isso tenha feito algum bem, para esclarecer até sobre esses pontos. E nós somos católicos, graças a Deus, é uma graça de Deus. Eu não sou católico e nem sou padre porque eu quis. Nosso Senhor que nos chamou a todos nós. É a vocação divina, né, para o batismo, para o sacerdócio. Então eu vou terminar aqui pedindo a Deus que abençoe a todos que vão usufruir dessa nossa conversa, que vão ter a paciência de nos ouvir. E vou invocar então as bênçãos do céu. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, São João Paulo II e de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com todas as bênçãos terrestres e celestes, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado. Obrigado.